Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje: o que está acontecendo no mundo? Olha aí, o que está acontecendo no mundo? Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Vamos lá. Por que está tão difícil entender o mundo atual? Hoje eu vou trazer dados históricos, dados muito importantes para a gente entender o que está acontecendo no mundo. Muito importante o programa de hoje para que a gente entenda realmente o que está acontecendo. Bom, então a primeira pergunta: por que está tão difícil entender o mundo atual? Por um motivo muito simples. Nós estamos olhando para o mundo com um olhar do século passado, do século XX, do final do século XX, com a geopolítica do século passado. Então a gente ainda está com esse olhar do século passado olhando para o mundo atual. Então fica difícil de entender. E não estamos com o olhar do mundo atual, da geopolítica atual, do século XXI. Por isso que a gente está com um olhar antigo vendo os fatos. E aí, realmente fica tudo muito atrapalhado, muito confuso, principalmente com as desinformações que tem tanto na atualidade. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Explicando melhor, muitos ainda veem o mundo como era organizado em sua geopolítica, né, a política do mundo, né, a parte econômica e política do mundo, no final do século passado, século XX. Então a gente está olhando, a gente está com aquele olhar, por isso não consegue enxergar direito. Ao compreendermos como é a geopolítica atual do mundo, entenderemos o que acontece no mundo atual. Então agora vai dar para entender o que acontece no mundo atual. Precisamos atualizar a nossa visão geopolítica. Então esse é o nosso propósito hoje, trazer uma visão atualizada, para a gente entender o que realmente ocorre no mundo. No final do século passado, até os anos 1990, havia um confronto entre o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o comunismo, liderado pela União Soviética. Então essa era a geopolítica do final do século XX, né? Do pós-guerra. Então toda a geopolítica do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, e essa geopolítica foi de 45 até os anos 90. Capitalismo e comunismo ainda existem, evidentemente, ainda existem. Mas mudaram suas características. Nem o capitalismo é como era no final do século XX, nem o comunismo é como era no final do século XX. E o confronto atual ocorre entre outras duas forças que veremos na sequência. Então, o confronto atual é entre duas outras forças que nós precisamos identificar para entender o que está acontecendo, para entender o confronto atual. No final do século XX, havia duas potências em confronto, né? Era chamada de Guerra Fria porque era um confronto surdo, era um confronto mudo, era um confronto que acontecia muito mais nos bastidores, né? Entre os Estados Unidos, do capitalismo, contra a União Soviética, do comunismo. E este confronto se chamava Guerra Fria. Então essa era a geopolítica do final do século XX. Com a dissolução da União Soviética, em 8 de dezembro de 1991, então nos anos 90, né, 8 de dezembro de 1991, houve uma reorganização do mundo na política e na economia. Então, com o final dessa geopolítica da Guerra Fria, então o mundo se reorganizou
numa nova geopolítica. É isso que eu estou trazendo hoje. E é a geopolítica que perdura até hoje. Então, essa é a nova geopolítica. Os poderosos do mundo, né, aqueles que detinham o poder tanto político quanto econômico, se reorganizaram em uma nova ordem mundial. Daí o surgimento da nova ordem mundial. Isso é histórico, isso é geográfico. Isso está nos livros de geografia e de história. Então surgiu mesmo uma nova ordem mundial. Tem gente que diz assim, André, mas a nova ordem mundial não é uma teoria da conspiração? Não. É como o mundo se organizou depois, especificamente os poderosos que já dominavam o mundo, principalmente economicamente, mas também politicamente, se reorganizaram na nova ordem mundial. Aí que surgiu a nova ordem mundial. E eles fizeram isso para manter os seus antigos privilégios. Então, a política do mundo mudou, a geopolítica do mundo mudou, e eles quiseram manter os privilégios para continuarem a sua dominação do mundo. Eles são os donos do mundo por milênios, né? Esses poderosos, claro, passando de pai para filho, etc., de geração após geração, mas um mesmo grupo. Esses poderosos se organizaram de forma globalista contra os nacionalismos. Então eles começaram a defender um globalismo. Então o mundo precisa se globalizar, a globalização. Contra os nacionalismos. Nós vamos ver o porquê. Por que eles fizeram isso? Explico melhor. Com a pretensão do antigo governo oculto, então os poderosos do mundo antes se organizavam no que podemos chamar de governo oculto. Agora a nova ordem mundial, então eles se organizaram na nova ordem mundial, é a dos poderosos, que correspondem a 1% da população mundial de poderosos e pessoas a serviço dos poderosos, mas consorciadas diretamente a eles, né? Então, a pretensão do antigo governo oculto e agora a nova ordem mundial era de dominação completa do mundo. E é de dominação completa do mundo. Eles estão tentando executar isso. Esses poderosos se organizaram de forma globalista contra os nacionalismos. Os poderosos pretendem criar no mundo uma mentalidade globalista. Então vamos acabar com todos os nacionalismos e vamos ser globalistas. Para implantar na sequência um único líder mundial. Percebe qual que é o propósito? Então você cria um globalismo, você cria um único líder mundial e aí é mais fácil dominar o mundo, né? André, mas isso não é teoria da conspiração? Não, não é teoria da conspiração. É como a nova ordem mundial pretendeu fazer. E o globalismo é uma realidade que foi divulgada. Então, tudo que eu estou falando é histórico, tá? Por exemplo, a União Europeia é um bom exemplo da aplicação dessa mentalidade globalista. Então, ou seja, a população vive na Europa como sendo um único continente. Então, vive lá, eu sou cidadão europeu. Sem viver os nacionalismos, sejam franceses, italianos, espanhóis. Não, eu não sou francês, eu não sou italiano, eu não sou espanhol, eu sou cidadão europeu. E aí se colocou um governo centralizado, lá em Bruxelas, por exemplo, um governo centralizado dessa União Europeia. E o que acontece? Com isso, a implantação de um líder europeu é mais fácil. Quem que é o novo líder europeu? Então, dessa comunidade, né, europeia, surge um novo líder. Então, isso seria mais fácil se fosse implantado em vários continentes. Então, se implantaria em vários continentes e, no final das contas, você teria um único líder comandando todos esses blocos. Isso é um plano, é uma estratégia que foi até aplicada na Europa. Então, essa questão da nova ordem mundial não é uma teoria da conspiração, é um fato histórico.
Portanto, a nova ordem mundial pretendia impor ao mundo um único governo mundial. Então, o balão de ensaio melhor foi a Europa, né, o mercado comum europeu, né, todas as nações europeias, com um único líder globalista. Viveríamos uma completa tirania, sem qualquer liberdade. Porque você imagina o mundo nas mãos de poderosos muito vorazes, que querem tudo para eles, de uma ganância extrema. O inglês tem um termo greed, é uma ganância extrema, né? E todas as pessoas da população submetidas a este único líder. Até a propriedade privada eles planejavam retirar da população. Em alguns países já retiraram. Se informe que você vai ver isso daí. Em alguns países não tem mais propriedade privada, não. Tá? Se informa, você vai verificar. Então, até a propriedade privada eles planejavam retirar da população. Daí a frase de um artigo lá do Fórum Econômico Mundial, olha a frase, e essa frase muitas pessoas já conhecem. Você não terá nada e será feliz. Olha o que eles querem implementar na cabeça da população. Você não vai ter mais nada. Ah, mas da onde? Mas para quem que vão ficar os bens? Para eles, é claro, né? Né? Para eles. Mas, então eles usaram essa frase num artigo que se tornou famoso, você não terá nada e será feliz. Ou seja, retirar tudo da população. Até a propriedade privada, os pequenos bens, um carro, uma casa, um apartamento, tudo isso retirado. Ô André, mas, nossa, hoje você está atacado, você tá na teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Todos esses fatos são históricos e esse artigo foi realmente publicado. E essa é uma mentalidade do Fórum Econômico Mundial. Então, tudo que eu estou falando são dados históricos de coisas que realmente estão acontecendo. Ô André, mas eu não vejo isso pela grande mídia. Bom, daqui a pouco a gente vai ver por que você não vê isso pela grande mídia. Nós vamos ver isso aqui. Ou seja, o mundo seria desses tiranos e não teríamos liberdade alguma. Então, os tiranos dominariam o mundo e não teríamos liberdade alguma. Esse é o plano da nova ordem mundial. Para convencer a população mundial de que esse globalismo de tirania, na verdade de tirania, mas eles chamam, olha como eles chamam, democracia. Olha a ironia. Eles chamam essa tirania de democracia, né? Mas vamos dizer assim. Então, para convencer a população mundial de que esse globalismo de tirania é o melhor dos mundos, a nova ordem mundial utiliza a grande mídia, que é dos próprios poderosos ou patrocinada por eles. Então eles têm a grande mídia na mão. Como eu disse, poucos donos, muitos canais. Então, duas agências internacionais trazendo todas as notícias. United Press International, por exemplo, é uma delas. Então, duas agências internacionais trazendo todas as notícias. Então, por isso fica algo único, uma mentalidade única, enganando as pessoas, desinformando as pessoas, trazendo fake news sem parar. Então, por isso que não encontra na grande mídia o que está realmente acontecendo no mundo. Eu vou fazer uma última pergunta e depois eu trago uma dica interessante para você. Essa última pergunta é importante, mas qual é a solução? Seremos todos destruídos por essa tirania? Veja bem, é tão poderosa, tão imponente, tão forte, que com facilidade se imporia no mundo e nós não teríamos o que fazer, de fato, não teríamos o que fazer. Agora, a resposta, então, para essa pergunta de novo, mas qual a solução? Seremos todos destruídos por essa tirania? Não. Surgiram forças independentes para combater a nova ordem mundial. Por isso que hoje vivemos um confronto, mas não é mais o confronto da Guerra Fria, do capitalismo versus comunismo. Agora o confronto é nova ordem mundial com seus ideais globalistas, com a sua tirania econômica e política, combatida
pelas forças independentes, que querem a independência, a liberdade da população. A luta atual é pela liberdade. Vamos entender isso muito, muito bem. Tirania versus liberdade. Quase que o título de hoje era Tirania versus Liberdade. Eu vou apenas trazer para você uma dica. Em meio a esse confronto mundial, em meio a essa situação global, em meio a toda essa situação, depois de uma pandemia, nessa situação atual, muitas pessoas estão com ansiedade, com depressão, se sentindo muito mal. Temos, infelizmente, um aumento do índice de suicídios. Isso é também dado estatístico, infelizmente. Temos muitas reações adversas a tudo isso que aconteceu, mas é claro, né, vivemos momentos muito difíceis, né? Mas você que quer fazer neste momento uma psicoterapia, temos aqui uma dica. Você vai conversar com a doutora Rosana Luiza e vai conversar sobre psicoterapia. No 11, prefixo 11, 97191 7232. Vou repetir, 97191 7232. E a outra dica é meu programa de quartas-feiras, né, que você agora pode assistir. O meu programa de quartas-feiras tem um viés mais psicológico. O último foi muito interessante, eu trouxe Mensagem de Norberto Kepp. Foi muito interessante nesse sentido, né? Então, todas as quartas-feiras, às 22h30, aqui pela Rádio Vibe Mundial, você assiste o Divã de André Kepp, mas com uma perspectiva mais psicológica. Nas sextas-feiras, a gente tem uma perspectiva mais de entender o mundo atual. Bom, vamos lá com as perguntas. A primeira pergunta foi, mas qual a solução? Seremos todos destruídos por essa tirania? Não. Surgiram forças independentes para combater a nova ordem mundial. Segunda pergunta. Essas forças independentes têm chances de derrotar a nova ordem mundial? Estas forças independentes são mais poderosas do que a nova ordem mundial. Ouça de novo o que eu te falei. Tais forças independentes são mais poderosas do que a nova ordem mundial. Então, a nova geopolítica dos confrontos é forças independentes contra a nova ordem mundial? Olha aí. Será que é a nova geopolítica? Forças independentes contra a nova ordem mundial? Exatamente. Esta é a nova geopolítica dos confrontos atuais. É por este ângulo que precisamos enxergar. Senão não conseguiremos enxergar corretamente o que está acontecendo na atualidade. Mas como tal confronto está acontecendo na atualidade? Então o que eu coloquei nos programas passados como hipótese, vamos colocar já como uma certeza. Pelos dados históricos que temos, né, e todos os outros dados, é uma realidade. Claro que estamos em meio a uma guerra híbrida, biológica de informações e econômica. Né? Biológica. Um vírus produzido em laboratório e patenteado. Você só pode patentear o que é produzido. Você não pode patentear, como eu falei num determinado programa, uma onça. Você vai lá e diz assim, eu patenteio essa... Não, não pode, porque é pré-existente. Você só pode patentear o que é produzido. Então, é uma guerra biológica, sim, com vírus produzido em laboratório e patenteado. Olha aí. Então não foi uma coincidência, não foi um cara que comeu carne de morcego lá em Wuhan. Não. Já temos todas as provas que não. Então, biológica. De informações, as desinformações da grande mídia. Então temos uma série de desinformações que deixam as pessoas completamente confusas do que realmente está acontecendo. Isso que eu estou falando hoje é o que deveria ser noticiado, mas eles noticiam tudo menos isso. E econômica, tentativa de destruição das economias nacionais, individuais e das empresas, com medidas como lockdown e outras medidas que quase que destruíram as economias nacionais
individuais e das empresas. Bom, quem sabe será um final conflict. O que é um final conflict? Um conflito final, antes, inclusive, de um período de paz. Nessa quinta-feira passada, aliás, quarta-feira passada, então, quando eu fiz o programa Mensagem de Norberto Kepp, eu falei justamente disso, que provavelmente a partir desses confrontos e conflitos que estão acontecendo, e principalmente na paz, na resolução desses conflitos, tem gente que não quer a paz, tem gente que quer provocar ainda mais guerra. Mas, com a paz e com a resolução desses conflitos, quem sabe alcançaremos a paz. Então, depois dessa época de tantos confrontos, de tantos conflitos, mas que não começou agora com confrontos recentes, já começou faz tempo, nessa guerra híbrida, biológica de informação e econômica. Então, faz tempo que está tendo. Tudo o que está acontecendo no mundo irá para os livros de história. Tomara que dessa vez trazendo a verdade e não as desinformações atuais. Porque você já percebeu que nos livros de história, né, quando fala de um confronto, tem sempre a versão do vencedor? Então, quem vence o confronto vai dar a versão. Nós somos os heróis, os outros eram os bandidos. Ou tem sempre uma informação enviesada. Não se fala os reais motivos do confronto. Não precisava ter nem Primeira Guerra Mundial, nem Segunda Guerra Mundial. Não havia necessidade nenhuma. Agora, isso foi arquitetado. Ô André, mas você falou de governo oculto. Será que foi arquitetado pelo governo oculto? É uma possibilidade, é uma hipótese. Acredito muito nessa hipótese, mas é uma hipótese. Acho que sim. Não havia necessidade de Primeira Guerra Mundial. Não havia necessidade de Segunda Guerra Mundial. Isso aqui foi muito bem engendrado e arquitetado para que acontecesse, né? Talvez pelo governo oculto, sim. Bom, hoje eu trouxe, então, esta é a nova geopolítica, e sem essa visão fica muito difícil entender o que acontece no mundo atualmente. Com essa visão, podemos entender o mundo atual e manter a esperança de um mundo melhor na sequência dos atuais conflitos. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você, e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.